Olá, meu nome é Pedro, fiquei responsável pela parte do back-end do nosso projeto sobre a Olimpíada Brasileira de Informática, onde a gente vai estar aqui detalhando as tecnologias, os frameworks, a linguagem que foi utilizada no nosso desenvolvimento do back-end, explicar também a arquitetura do back-end, a lógica de negócio implementada, também as nossas APIs, a qual a gente desenvolveu. Lembrando que o back-end ficou totalmente por responsabilidade minha, exceto quando o front-end precisava de alguma funcionalidade mais simples de ser implementada no React, quando aqui os meninos fizeram alguma alteração no projeto, mas sempre sob a minha supervisão. Eu estou usando a linguagem C Sharp devido à sua facilidade com API, com Fast API, apesar de não estar sendo usado, e também com sua facilidade em conexão com o nosso Anti-Framework. O Anti-Framework é um ORM muito poderoso, que busca mapear também as classes do C Sharp como se fossem tabelas do banco de dados. Então, a nossa model usuário, por exemplo, que aqui é uma classe em C Sharp, vira uma tabela no banco de dados e com isso a gente consegue uma conexão mais rápida, evitando escrever o SQL propriamente dito. Continuando, nós temos separação entre padrões de repositório e padrão de serviço. Aqui no nosso repositório nós temos as interfaces que são os nossos contratos. Lembrando que sempre que você cria uma instância do nosso Question Repository, por exemplo, ele cria também aqui a Question Interface. Então é um instanciamento que a gente organizou aqui dentro do nosso setup, né, que aqui está como program, devido às novas nomenclaturas do C Sharp. Com isso, nós temos a separação de repositório, onde está as nossas consultas links, as nossas consultas no banco, está a nossa regra de negócio propriamente dita, com o padrão de serviços. A Service, nós temos todos os serviços que implementam a repository para nos dar mais facilidade de manutenção no código. Então, não é necessário que eu vá alterar a nossa repository, que eu vá alterar a nossa interface, caso dê algum erro que a gente, da parte da API, nesta camada de serviço, possa consertar. Tendo em vista que nós fazemos, na verdade, uma revisão de regra aqui na nossa service, implementando a nossa repository, como por exemplo aqui criar um usuário, nós quando buscamos aqui este create usuário, ele aponta para a nossa interface, porque sempre criamos uma instância da repository. Tendo em vista também nós chamarmos dentro da service as nossas helpers e as nossas enums. Apesar de que o nosso padrão de criação são dois DTOs para cada método da service, por exemplo, neste método create nós temos dois DTOs. Então ele tem o user DTO e tem o Create User DTO, um para resposta, outro para recebimento. Um entra na API e o outro sai da API, evitando também vazamentos de camada entre a nossa parte dos modelos e a nossa API propriamente dita. Os DTOs estão com essa serventia dentro da regra de negócio do nosso projeto. Com isso, nós temos, passando brevemente aqui pela camada de usuário, pela camada de questão, a de quiz, nós temos toda a regra de negócio e todas as coisas que são necessárias para que nós tenhamos o projeto implementado, seguindo também todas as especificações do, da pessoa que ficou orientando aqui no nosso documento integrador. Então, nós criamos senhas recheadas, né? Aqui com hash password e o bycrypt, etc. Usando também aqui as nossas helpers e as nossas enums, onde nós temos também o nosso token JWT para evitar ataques eh, de, de, de alta cadência na nossa API. E nós também temos aqui a nossa parte de enums, onde nós temos as regras e também temos aqui algumas coisas que nós usamos para testar e também aplicar dentro da nossa API. Os DTOs, propriamente dito, aqui nós temos a nossa conexão com um banco de dados. Por questões de segurança, nós colocamos a nossa regra de negócio aqui dentro do nosso appsettings.json. Então, não irei mostrar, né? Apesar de que a pessoa que terá acesso a este repositório para fazer deploy, também terá que estar acessando aqui a nossa appsettings.json. Partindo para os nossos controles, ou os nossos endpoints, nós temos controles de login, controles de questões, controles de quiz, que são quando o usuário responde, e também o controller de usuário. Passando brevemente pelo de quiz, que é provavelmente o mais interessante, nós temos Submit e Answer,
a qual é um endpoint que ele vai enviar para o nosso banco de dados a resposta do usuário mediante o nosso quiz. Ou seja, é como se quando o usuário respondesse, além de passar pelo front, bate na API, bate no banco de dados. Mas por que isso? Porque este endpoint é responsável também para nós conseguirmos o reporte de cada usuário. Então, aqui entra na API, aqui sai da API, entra a resposta da questão, sai o seu relatório. Nós também temos a nossa API, as consultas no banco de dados, tendo em vista que o front-end solicitou que nós fizéssemos um método rápido para a autenticação de um administrador. Este administrador ele tem regras e propriedades diferentes do usuário regular. O administrador ele pode também estar adicionando questões, removendo questões e também tendo algumas outras funcionalidades diferentes do usuário regular, que só pode se cadastrar, responder o quiz e obter o seu reporte. Com isto, nós temos uma breve escrita de SQL aqui nessa pasta consultas no banco admin, que nós buscamos estar fazendo. Aqui você coloca a senha, aqui você coloca o nome, aqui você coloca o e-mail, e lá no nosso front-end vai ter um pequeno botão chamado Cadastrar admin. Você clica lá, se você já tiver aplicado essa parte aqui de SQL, vai cadastrar normal. Se não, você vai precisar aplicar. Esta foi a forma mais rápida que eu, como back-end, encontrei para facilitar a vida do front-end ali da nossa aplicação. Com isso, nós estamos utilizando algumas tecnologias, como o C Sharp, nós estamos utilizando o Entity Framework como o ARM, nós estamos utilizando o Bcrypt Hash como um hasheador, ou seja, um máscara, como se fosse ali um disfarce das nossas senhas, para não salvar a senha propriamente dita, nós salvamos o hash da senha. Também estamos utilizando padrão JWT dentro da nossa help para evitar os ataques de DDoS, ataques de SQL injection e etc. dentro da nossa aplicação. Passando bem brevemente aqui sobre a nossa API, é isso que nós temos para apresentar. A API está toda funcional, está toda conforme os requisitos do documento integrador, bem como o nosso doc. Já criei a imagem, já criei aqui o nosso Compose, já criei aqui diversas outras funcionalidades para que nós possamos estar rodando, fazendo a aplicação de deploy logo em seguida. Com isso, eu encerro a minha participação breve neste vídeo. E espero que nós possamos nos ver novamente. Projeto Integrador 2. Até mais.